Bom dia! As águias estão se reunindo. É 12 de agosto de 2020. Louvado seja o Senhor! Estou feliz em ver esta carta novamente. E antes de entrarmos na carta do irmão Joseph, eu recebi alguns comentários de diferentes ministros ao redor do mundo, especialmente da Angola. Eles mencionaram que em nenhuma parte da Bíblia os profetas de Deus enviaram cartas ao povo a fim de corrigi-los ou admoestá-los a respeito da palavra. Eu fiquei interessado nisso. Alguns irmãos me enviaram escrituras de diferentes lugares e eu fui verificá-las por mim mesmo. Um dos irmãos me enviou Jeremias 29:1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor transportou de Jerusalém para a Babilônia. Isso se encaixa bem. Agora, Hebreus 13:22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente eu vos escrevi. Isso é de Paulo. E 1 Pedro 5:12. Por Silvano, o vosso fiel irmão, como cuido eu, escrevi. Era uma carta, isso era uma carta, abreviadamente exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. O irmão Branham menciona o segundo clímax, que este tempo no qual vivemos é um maravilhoso tempo, assim como sabemos que Deus interpreta a sua palavra ao levá-la a cumprimento. Nós não estamos tentando interpretá-la ou deslocá-la ou mistificá-la de alguma forma. Mas o irmão Branham falou sobre este tempo, sobre o segundo clímax. No sermão do dia 23 de dezembro de 1962, o irmão Branham disse: "Este é o meu segundo clímax." E logo em seguida ele disse em outro lugar: "Lembrai-vos que o meu segundo clímax ainda está por vir." No sermão a seguir, do dia 30 de dezembro de 62, ele fala acerca do segundo clímax. E ele diz que isso trará de volta a pedra angular. A pedra angular ainda está por vir. Ela foi rejeitada. Ela é algo vindo para a igreja. E aqui, a palavra igreja está com I maiúsculo, isso significa que é para a noiva. Portanto, quando você olha para os textos da Gravações à Voz de Deus e vê um I maiúsculo, como, por exemplo, a palavra igreja no idioma no qual você lê, entenda este I maiúsculo da palavra igreja. Portanto, saiba você que isso se refere à noiva, ao eleito. Mas para o I minúsculo, o I pequeno, ou letra minúscula no teu idioma, isso se refere à igreja nominal e não à noiva. Muitos ministros e muitas pessoas estão confusos quando o irmão Branham fala sobre a igreja maiúscula e igreja minúscula, o eleito e a igreja em minúsculo, etc. Eles não estão ouvindo isso em seu próprio contexto. Portanto, quando você as ouve em seus próprios contextos, então você saberá que quando ele fala sobre a igreja nominal do mundo, são aqueles que não aceitam a palavra em sua plenitude. Esses são os de I minúsculo. Mas se ele estiver falando sobre a igreja, a noiva, estes são aqueles aos quais ele se refere neste contexto. Portanto, quando a noiva, a igreja, está ouvindo somente a um único marido, então ela não está em adultério. E ele está dizendo que a noiva
houve somente uma única voz. Portanto, espero que essas coisas esclareçam alguns comentários que eu recebi, porque isso é uma confusão que está entre as pessoas devido ao ensinamento fraco. Agora, sabemos que o irmão Branham também mencionou no sermão do dia 30 de dezembro de 62. Ele disse: "Sinto-me obrigado para com a minha igreja dizer algo. Tire a tua própria conclusão a respeito deste segundo clímax." No parágrafo 398, se esta é a terceira puxada, então existe um ministério vindo pela frente. Agora, por cerca de 56 anos mais tarde ou mais, desde lá, agora estamos em 2020. Portanto, isso foi há 59 anos atrás. E se dentro destes 59 anos tentamos dizer que aquilo significa isso sobre o que ele falou, então isto é conjecturar, é interpretar mal, isto é presumir, etc. Mas hoje, vemos este segundo clímax, esta palavra sendo manifestada através do irmão Joseph e da voz de Deus e do que ele está fazendo lá e também no Tabernáculo Branham. É interessante também saber que o irmão Branham disse que quando ele teve essa visão da explosão em 1962, quando ele teve essa visão em dezembro, ele pensou que aquilo era o fim da vida dele. Depois ele percebeu e ele disse: aquilo teria tirado a minha vida ou a vida do meu filho porque ele estava perto de mim falando comigo. Não descreia disso. Essa é uma declaração maravilhosa, porque nos mostra que Deus e o filho do profeta dele estavam lá, além, naquela visão que Deus mostrou ao irmão Branham, que o segundo clímax ainda estava por vir. Nós vimos isso e nós somos parte disso hoje, louvado seja o Senhor. Aqui está a carta do irmão Joseph. Queridos identificados, assim como Filipe estava tão entusiasmado ao ver a perfeita identificação de Deuteronômio 18:15 cumprir-se em seu dia, nós também estamos entusiasmados enquanto ouvimos a perfeita identificação de Malaquias 4:5, Lucas 17:30 e Apocalipse 10:7 em nosso dia. Não queremos usar o tempo para discutirmos sobre o clima, eventos mundanos, esportes ou outras coisas. Esta mensagem é muito urgente. O nosso coração está ardendo dentro de nós. Queremos dizer ao mundo, como ele disse: venha ver a quem encontramos. Jesus, cumprindo a sua palavra em nosso dia como ele prometeu que faria. O Filho do Homem revelando-se através de seu mensageiro escolhido, chamando a sua noiva. Cristo foi identificado em todas as eras, que Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse em sua palavra que haveria um certo grupo de pessoas neste último dia que seria ordenado a vê-lo e crer nele. Nós somos este grupo. Nós o vemos identificado em Moisés, o vemos identificado em Elias, o vemos identificado em Jesus, o vemos identificado em seu profeta, William Marion Branham, e agora o vemos identificado em nós, a sua identificada e predestinada noiva. Meditemos sobre ele o dia todo, agradecendo-o e louvando-o por tudo que ele fez por nós, pela salvação, o que ele fez no Calvário, revelação, o que ele nos revelou neste dia, identificação, mostrando-nos que nós somos a noiva dele, manifestação, vendo a palavra dele viver em nós. Irmão Joseph Branham. Aleluia! Bem, nós agradecemos ao Senhor por Ele nos ter dado este tempo precioso aqui sobre a terra para lhe servirmos.
Eu tive alguns maravilhosos testemunhos de diferentes partes do mundo, onde o Senhor tocou o coração das pessoas. Alguns deles estão nas áreas densas da Índia e estão tendo dificuldade em receber uma só palavra, porque estão vivendo sob severas ameaças, perseguições. E também outros que captaram a visão em regiões da Europa, uma das regiões mais escuras da Europa. E como o Senhor lhes tocou, lhes curou, lhes salvou e lhes encheu com o Espírito Santo. Essas coisas são maravilhosas para ouvirmos. Pessoalmente, para mim, eu espero compartilhar com vocês no futuro. Agradeço ao Senhor por Ele nos ter dado olhos para ver e ouvidos para ouvirmos a Sua palavra predestinada para o nosso dia, a mensagem da hora. Que Deus te abençoe.